Antes de eu ler a palavra de Deus, a doce, inerrante palavra de Deus, eu quero fazer um introito, quero fazer uma introdução, fazer um preâmbulo, tá bom? O ser humano, depois da sua queda, ele é propenso a algumas coisas feias. Por exemplo, o ser humano é briguento, ele é beligerante, ele gosta de guerra, ele gosta de conflito, ele gosta de inimizades. Você vai dizer, mas onde é que se tirou isso? Dá uma olhada na Bíblia, vê quantas guerras, quantas coisas aconteceram que mostram que o ser humano gosta de briga. Essa natureza ruim do ser humano que nós temos. Você vai dizer assim, como assim? Eu vou começar pelo Ed. Olha, vem amor, traga minha água. Ela está maravilhosa, não está certo? Aleluia. Os meus olhos te veem. Que bom. Mas se você olhar depois da queda, a primeira família enfrentou um problema. Sim ou não? Um irmão matou outro. Por ciúme, por inveja, por despeito do seu irmão. Se você olhar a caminhada do ser humano, você vai encontrar guerras o tempo todo, discussões, inimizades, separações, muros separando os seres humanos. Se você pegar a primeira pessoa que recebeu uma promessa de Deus, chamada Abraão, o cara criou inimizade, com todo o coração manso e bom que ele tinha. Porque ele se deixou levar pela mulher dele, e aí ele teve a relação com uma serva. Ele deve ter feito assim, não amor, eu não estou afim de ter a relação com a mulher. Não, você tem que fazer. Então eu vou fazer esse sacrifício, tá amor? Devia ser uma serva muito bonita, então ele fez um sacrifício danado. Ô bicho sem vergonha, né? Mas ele teve uma relação com uma mulher a pedido da sua esposa, porque Deus prometeu um filho, e o filho demorou, e a mulher quis dar um jeitinho. As mulheres querem dar um jeitinho sempre, não querem? Sim ou não? Não, né? Tá, só os homens então, tá bom. Vamos lá. Aí ela, querendo dar um jeitinho, fez com que o marido tivesse relação com uma serva, e a serva ficou grávida e teve um filho, que não é o filho da promessa, chamada Ismael. O que aconteceu com a serva e a senhora, a patroa? A serva começou a criar dificuldade com ela. Tá vendo? Eu fiquei grávida, você não ficou, eu tive um filho, você não teve. Devia ser assim, né? E Sara foi ficando brava, foi ficando revoltada com aquilo. Até que nasce o filho da promessa, como Deus havia prometido, e aí Sara não aguenta e fala para o marido, manda esta mulher embora daqui. E Abraão ficou sem saber o que fazer, Deus falou, manda que eu vou cuidar dela. Ali cria-se a primeira separação entre irmãos. Sim ou não? Primeiro um irmão matou o outro, e agora criou uma separação. E essa relação milenar traz problemas até hoje. Você já ouviu falar que os irmãos são árabes e judeus? Você já ouviu falar que Hamas e Israel são a guerra do momento? Porque dois irmãos brigam. Porque dois irmãos não aceitam a posição do outro. Não estou aqui defendendo A, B ou C, tá bom? Só estou dizendo para você que é um problema familiar que surgiu em Abraão e dura até hoje. Então o ser humano ele é propenso a brigas, a separações, a inimizades. O ser humano, por natureza, é beligerante, é briguento. Tá certo? Muito bem. Então, se nós pegarmos hoje, a natureza humana faz com que tenham guerra. Você sabe que tem muito mais guerra do que aparece. Não é só Rússia, Ucrânia, Hamas e Israel. Vai na África que você vai ver quanta guerra tem lá. Entre tribos, entre nações. Muito bem, mas Jesus vem acabar com isso. Ele vem trazer reconciliação, ele vem trazer unidade para aquelas pessoas que creem nele. E o texto que, na nossa caminhada pela Bíblia, me coube nessa manhã, é o texto que está em Efésios, capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia, Efésios 2, do versículo de 11 ao versículo 22. Se olharmos hoje, há guerras de todos os tipos. Há guerra contra as crianças, contra a violência, contra as crianças. Há guerra contra mulheres. Ontem, assistindo televisão, 3 mulheres foram mortas ontem por seus companheiros. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo?
né? Guerra contra os homossexuais, guerra contra as raças, contra as tribos, guerra contra a posição política, contra a posição religiosa. Quer dizer, voltou o antissemitismo. Já achei que estava enterrado isso, voltou esse negócio. Meu Deus do céu, onde nós vamos chegar? Mas Paulo, de forma brilhante, ele faz uma explanação, um texto maravilhoso. Quero que você preste bem atenção no texto, que ele vai mostrar que isso tudo, Jesus acabou com isso. Então, aqueles que estão em Jesus não podem ter esse tipo de procedimento, de ser briguento, de querer inimizade, de querer ser preconceituoso. Está claro isso? Vamos ler o texto? Efésios 2, do versículo 11 ao 22, 12 versículos, tá bom? Está escrito assim na doce e inerrante palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Versículo 16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O último versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você vai dizer, mas que texto complicado. Eu vou mostrar para você que ele não é complicado. Basta que nós entendamos versículo por versículo, entendamos versículo por versículo, que a gente tem noção do todo, tá bom? Muito bem, então esse texto foi escrito para quem? Para os judeus e gentios. A expressão gentio quer dizer assim, aquele que não é judeu, na Bíblia, tá? De uma forma geral, é aquele que que não tem uma religião, que é idólatra, assim se chama gentio. Ou, mais recentemente, pagão, ok? Muito bem, então, Deus está mostrando que em Jesus, Ele está desfazendo essa separação, essa inimizade. Deus reconciliou Deus reconciliou judeus e gentios num só corpo, e ressuscitou e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Então o texto está falando de quem? Oh, Jesus, de quem? Judeus e gentios, tá ok? Agora eu pergunto-vos, você é um gentio ou não? Mas era, não era? Era. Você era gentio, você não é judeu. Você tem descendência de judeus? Que eu saiba, eu não tenho, não sei se você tem, tá? Então é a nossa história. Tá claro isso? Nós éramos gentios. E quem eram os gentios? E Paulo, de uma forma brilhante, ele constrói uma narrativa de uma forma que ele mostra-nos quem eram os gentios. E o que eles eram, o que eles passavam, o que acontecia com eles. Eu dividi em 3 atos, tá bom? 3 atos. É como se fosse uma história narrada a respeito desse episódio, tá bom? O primeiro ato, o que eram os gentios antes de Cristo. Ajude, diga comigo. O que eram os judeus, os gentios antes de Cristo. Segundo ato, o que Jesus fez pelos gentios. Diga comigo. O que Jesus
fez pelos gentios. E o terceiro ato, o que nos tornamos, o que os judeus se tornaram em Cristo. Pode ser a tua história ou não? O que eu era antes de Cristo? Eu era o bicho. Eu tinha uma vida terrível. Não queria saber de Deus. Por isso que essa história tem muito a ver comigo, você entende? Agora, Cristo fez o que em minha vida? Fez alguns milagres. Houve algumas intervenções de Deus através de Cristo na minha vida. E por fim, o que eu me tornei em Cristo. Talvez o que você está vendo hoje é o que Jesus me tornou. Mas se você voltar às minhas origens, vai dizer, pô, esse cara, como que pode? Até minha esposa, quando houve a conversão, assim, que eu entendi que tinha um chamado de Deus, ela falou assim, Deus, eu só pedi a conversão dele. Mas Deus foi muito além, né? Me fez hoje um pastor de almas, eu estou aqui, entreguei minha vida a Ele e sirvo a Ele integralmente. Eu estou dizendo isso só para você entender, você faz parte dessa história. Você não tinha Cristo, Cristo fez algo em sua vida e você se tornou alguém diferente do que você era. Está claro? Então, quais são os atos? Primeiro, o que eu era antes de Cristo, o que Cristo fez em mim e o que eu me tornei em Cristo. Beleza? Vamos trabalhar o texto? Então, o primeiro ato, o que éramos sem Cristo, versículos 11 e 12, tá bom? E aí Paulo, de uma forma brilhante, ele faz o seguinte, ele traz dois fatos relevantes em relação aos gentios, que pode ser a tua e a minha história, tá bom? Ele diz que os gentios eram desprezados pelos judeus. Os gentios eram desprezados pelos judeus. Só para você ter uma ideia, um judeu não podia participar de um parto de uma gentia. Sabe? Porque ele ia se contaminar com aquele ato. Quando um judeu se casava com uma gentia, durante a cerimônia de casamento, da união dos dois, havia uma outra cerimônia que era um ofício fúnebre, em que o judeu morria espiritualmente porque se casou com uma gentia. E vice-versa, quando uma judia casava com um gentio, durante a cerimônia era feita uma cerimônia fúnebre em que ele tinha morrido. Como que ele se une? Ele se perdeu totalmente. Está claro isso? Então, só para você entender como é que os gentios, como é que eles viviam, tá bom? Abraão foi chamado para quê, queridos? Nós aprendemos no curso o quê? Abraão foi chamado a fazer o quê? Ele foi escolhido por Deus ou não? Para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. De Abraão veio o seu descendente. Continua a mesma promessa? A mesma promessa. Em família ainda, tá bom? Depois nós vemos o neto de Abraão, que era Jesus, Jacó. Em Jacó começa uma nação. Começam as 12 tribos de Israel. Estou sendo bem didático para você entender. Então, este povo, que era uma família, se tornou um povo, foi escolhido por Deus para alguma coisa. E o que era, André? Qual era a coisa? Abençoar todas as famílias da terra. Essa era a missão do povo judeu. O povo judeu foi escolhido por Deus não porque era o povo mais bonito, não porque era o povo mais numeroso. Deus escolheu um povo, que foi o judeu. Vai perguntar para Deus por que ele escolheu o judeu. Você entendeu? Escolheu o judeu para alguma coisa. Muito bem, mas o que os judeus fizeram? Eles saíram falar para as pessoas, eles pregaram o evangelho, eles foram atrás das pessoas, eles passaram para as pessoas o amor de Deus que havia na vida deles? Não, eles retiveram a mensagem. Eles se acharam os tais. Até hoje eles se glorificam como um povo escolhido. Coitados! Porque hoje eles foram rejeitados por Deus. Hoje, a nação de Israel, quem quer? Quem é a nação de Israel? A igreja. A igreja de Jesus Cristo. Beleza? Então, se nós como igreja não cumprirmos a missão de Deus, o que vai acontecer conosco? Deus vai dizer, não, vocês não são uma igreja. Seremos rejeitados por Deus. Por isso que eu insisto aqui em falar as coisas, fazer missões, conversar, sair, evangelizar.
trazer pessoas para nos ensinar, a gente faz uma luta danada, porque a gente cresça como igreja e faça aquilo que Deus quer de nós. A igreja não é para... A igreja, que eu digo prédio, tá? A igreja somos nós. A igreja não é para a gente sentar aqui com ar-condicionado, não sei se está bom hoje. Esse ar-condicionado, às vezes, é motivo de intriga, não é isso? Um tem frio, o outro tem calor, meu Deus, não consegue acertar. Mas veja, não é para a gente chegar aqui, sentar, cantar, e achar, meu Deus, que bom, estou saindo aqui alimentado, glória a Deus, vou para casa e esqueço tudo que eu recebi aqui. Eu tenho que sair daqui com uma missão. Com quem eu vou falar sobre esse privilégio que eu tenho? Com quem eu vou falar que hoje está fora desse grupo que é escolhido por Deus? Qual é outro fato relevante? Os gentios eram espiritualmente falidos, mortos. A Letícia pregou aliás, foi uma ótima pregação. Eu elogiei ela pessoalmente, agora quero elogiar aqui publicamente. Foi muito bom, viu? Você estava empolgadona. Foi muito bom. Mas ela pregou sobre Efésios 2, de 1 a 10. Lembra disso? De 1 a 3 ela disse o quê? Ela disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Aí no versículo 3 diz que nós éramos filhos da ira, desobedientes. Tá certo? Muito bem. Os gentios e os judeus que não creem em Jesus são escravos da carne, são escravos do mundo, são escravos do pecado. Agora olha que interessante, por isso que eu amo a Bíblia. Veja como é que Deus é didático, quer dizer, Deus usou Paulo para ser didático. Vamos lá, eu vou te mostrar 5 características ou 5 citações dessa falência do gentio. Pega o versículo 12 aí. Olha na sua Bíblia, versículo 12. Queridona, pode deixar aqui que a gente vai trabalhar com o 12, tá? Então vamos lá. Você devia pegar na sua Bíblia, mas não está aí? Eu quero que se escreva na sua Bíblia. Vamos lá. Naquele tempo vocês estavam aonde? Que mais que vocês estavam? Que mais? Eu preciso pregar ou não? Mas eu vou fazer algumas observações. Sou metido, eu vou fazer. Vamos lá, gente. Está claro, não está claro? Então vamos lá. A primeira coisa que os gentios e nós, quando não conhecíamos a Cristo, quando não tínhamos nos entregue a Cristo, o que nós éramos? Nós estávamos sem Cristo. Tá ok? Estávamos separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios não aguardavam ninguém, nem sabiam que ele viria. Os efésios eram adoradores da deusa Diana, em vez de Cristo. E eu me lembro que eu morava no Rio de Janeiro, e eu era da pá virada. Trabalhava numa empresa multinacional, ganhava super bem, tinha um carro com tudo pago na empresa. Então imagina o que eu aprontei. Eu não queria saber de Deus, porque aquela minha vida de prazeres, de bagunça, era boa. Até que chegou um dia, eu casei, e aí acabou essa bagunça. Porque a mulher é boa para isso, concorda? A mulher põe o homem na linha, não põe? A Dorce, com todo esse tamanho, botou esse 1,82 m na linha. Queridos, quando nós estamos no mundo, a gente não sente falta de Deus. A gente não acha que vai fazer falta. Mas a gente está sem... Eu vou te mostrar o texto todo para você entender. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Segundo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Falando dos gentios, que pode ser para nós, tá bom? Eles estavam fora do grupo daqueles que adoravam ao Deus verdadeiro. Deus havia chamado Israel e lhe dado a sua lei e as suas bênçãos. Os gentios só desfrutavam dessas bênçãos se eles se convertessem ao judaísmo, se tornassem prosélitos. A palavra prosélito quer dizer se tornar daquela religião, se converter, você entende? Então, por ele só, ele não tinha nenhum acesso a Deus.
A terceira, eles eram estranhos às alianças da promessa. Havia alianças feitas, as alianças que elas foram sendo feitas outras alianças, até que Jesus faz uma nova aliança. O que vale é a aliança da graça, né, do amor de Jesus, o sacrifício de Cristo, essa nova aliança que Jesus fez conosco. Muito bem. Mas essas alianças feitas com o povo judeu, os gentios não tinham acesso. Eles não sabiam o que era essa aliança, não sabiam do Messias, não esperavam por ele. Deve ser triste isso, você não ter um objetivo. Como vai ser minha vida? Para onde que eu vou? Qual é o meu destino? Certo? Muito bem. A quarta, eles não tinham esperança. Por que eles não tinham esperança? Porque eles não tinham a esperança que nós temos. Qual é a esperança que nós temos? Primeiro, que Jesus já venceu a morte. Certo? A morte já morreu. Porque a morte não nos retém. Você entende isso? Nós vamos morrer se ele não voltar antes. Mas a gente vai acontecer o que conosco? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ressuscitar. Você crê nisso ou não? Se você não crê, eu vou impor as mãos sobre você agora e orar por você. Se você não crê em Cristo e não crê na ressurreição, você não está salvo. Está claro isso ou não? Por quê? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, eu tenho que confessar Jesus como meu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quais são as duas condições? Confessar Jesus e crer na ressurreição. Sabe por que é importante? Vamos dizer que você morra amanhã. Se você não crê na ressurreição, como eram os saduceus, como é que Jesus vai te ressurgir naquele dia? Como é que você vai ressuscitar se você não crê na ressurreição? Está claro isso para você? E o pastor Márcio brilhantemente deixou claro para nós, não é só entregar sua vida a Cristo, mas você tem que crer na ressurreição. Está claro isso? Vê como foi importante esse curso, eu já até estou usando o que eu aprendi com ele, tá bom? Muito bem, Vaughan diz o seguinte, que o futuro dos gentios era como uma noite sem estrelas. O mundo gentio se movia pelo prazer desenfreado, o momento, o instante, e é o que o mundo vive hoje. Vive em função de bens materiais e vive em função do prazer. Vive em função, eu preciso ser feliz. As pessoas fazem as maiores barbaridades, inclusive em relação à Bíblia, porque querem ser felizes. Está claro isso? Quebram princípios, quebram valores e querem ser felizes. Eu não vejo lugar nenhum, embasamento bíblico, para você deixar de cumprir princípios e valores do reino de Deus para ser feliz. Está claro isso para você? Muito bem. Não criam na eternidade. E eles eram pressionados pelo fatalismo. Então eu morro, eu vou terminar no cemitério. Não tinha esperança para eles. A quinta, eles viviam sem Deus no mundo. E eu pergunto a vocês, sem Deus dá? Nós cantamos, não dá, sem Jesus não dá. Dá sem Jesus ou não? Para nós que conhecemos. Para quem não conhece, talvez dê. Mas para quem conhece, não dá. Então, aqueles que não têm esse conhecimento, são pobres criaturas, queridos. Porque não têm esperança, não têm um destino, não sabem para onde vão. Tem dúvida. Então, veja, queridos. Os gentios, eles não eram ateus. Eu estou falando aqui dos gentios de Éfeso, tá bom? Eles tinham muitos deuses. Eles tinham deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro, não tinha relação com eles. Esses deuses eram vingativos. Esses deuses eram caprichosos. E aí, essas pessoas viviam sob o domínio do medo, da paura, do desespero. Conhece pessoas assim ou não? Às vezes eu vou fazer ofícios fúnebres, faço bastante ofício fúnebre. Sabe que ofício fúnebre? A pessoa morre, você vai lá dar uma palavra. Quando a pessoa com a família, a pessoa conhece Jesus, é uma postura. Quando ela não conhece, é um desespero.
Eles querem saber da gente, para onde foi meu parente, para onde foi meu pai, para onde foi minha mãe. Porque não sabe para onde foi. Não tem segurança, você entende isso? Mas eles só vão descobrir na hora terrível. Ou então, quando Jesus voltar, falar: mas ele é verdadeiro, ele existe. Está todo mundo com o joelho dobrado, toda a língua confessando. E a pessoa em dúvida: para onde que eu vou? Está fora da aliança, está fora do que Jesus tem para nós. Tá bom, queridos? Muito bem. Eles não conheciam um Deus criador, não conheciam um Deus sustentador, um Deus redentor, um Deus consolador. E Paulo descreve de forma clara quem eram os gentios sem Cristo. Ficou claro para mim. Quem que eram os gentios? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas à aliança da promessa, não tinham esperança e não tinham Deus no mundo. Essa era a vida das pessoas. E é a vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Elas nunca vão admitir para você. Está claro isso? Mas quando elas estão sozinhas, lá no seu quarto, sozinhas, elas têm esses sentimentos de abandono, de vazio, de desesperança. Eu fui visitar uma pessoa no hospital esses dias, e a mãe de um menino falou: pastor, você está aqui? Me conheci lá do espaço, viu, querido? O senhor pode visitar meu filho? Eu digo: claro que dá, tem 14 anos. Eu falei: o que aconteceu? Ele se atirou do 13º andar do nosso edifício. Você não sabe disso, sabe por quê? Porque a imprensa tem um acerto em não divulgar isso. Você sabe disso, né, Carmen? Quando eu fui ver o menino, perfeito menino, ele não teve um arranhão, você acredita nisso? Ele teve problema só na mão que ele bateu. Do 13º andar. Deus tem um propósito na vida desse menino ou não? Ele talvez não saiba. Eu falei: querido, você precisa de Cristo. Você entendeu o que aconteceu? Eu fui falar com ele. Entendeu o que aconteceu com você? Você queria morrer, não queria? Mas a vida não pertence a você. Deus te preservou, cara. Agora, a desesperança, você olhava nos olhos dele, não tinha esperança, não tinha brilho. Você entende isso? Os nossos adolescentes estão assim, queridos. As nossas crianças estão assim, pelo amor de Deus, eles precisam de Cristo. E você que tem filhos, ensine Cristo o tempo todo. Ensine versículos e conte histórias bíblicas. Não fica falando sobre histórias que aparecem na TV. Porque hoje em dia a criatividade em relação às crianças é uma coisa fenomenal. Mas não abandone o método principal, que é a Bíblia Sagrada. Passe os princípios para o seu filho do que está na Bíblia. Ela nunca vai ser algo ultrapassado. Oh, Jesus, cuida do seu filho, tá? Polícia militar diz assim: se você não der limite para o teu filho, quando ele tiver 15 anos, nós enchemos ele de borrachada, ele vai ter limite. Eles dizem isso, tá? Wesley, cadê o Wesley? Você nunca falou, né, querido? Mas que dizem, não diz? Vai ser, ele é policial. Mas eu conheço esse moço, tem um coração doce, lindão. Está claro isso, queridos? Está claro para você isso? Muito bem. O que foi? Isso podia ser a sua história, não podia ser? Tenta lembrar a tua história, como é que é antes de Cristo. Se você tinha esperança, se você tinha segurança, como é que era? Ou era um emaranhado de pensamento? Ia para... Como é que é? Ia conforme o vento, para cá e para lá. Deixava a vida levar, não é assim? Muito bem. O que Cristo fez por você e por mim? É o segundo ato dessa história brilhante e maravilhosa. Deixa eu dizer para você. Há 6 intervenções de Deus através de Cristo em nossas vidas no texto. Por isso que é maravilhoso estudar o texto da Bíblia. Por isso que nós trabalhamos a pregação expositiva. A primeira está no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Mas agora, em quem? Em Cristo. O que aconteceu? Quem está em Cristo? Vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja como é que é brilhante a palavra de Deus, como ela é clara para nós. Só não entende quem não quer, querido. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Jesus veio para destruir todas as barreiras existentes, tudo que impedia que nos achegássemos diretamente a Ele. Você sabe que havia uma separação entre judeus e gentios.
E o que acontecia entre eles? Havia uma parede que separava eles no templo. Eles não podiam estar juntos. Pensa, irmão, imagine eu botar uma parede aqui no meio. Aqui são os crentes verdadeiros, aqui são os agregados. Você já pensou num negócio desse, cara? Jesus vem quebrar com isso tudo. Toda inimizade, toda barreira, toda separação, Jesus quebra em nome de Jesus. Em nome dele que eu posso dizer isso, tá bom? Muito bem, queridos. Você lembra como é que era antigamente? Para você conversar com Deus, você tinha que ir a um sacerdote dentro do tabernáculo, que se dirigia ao sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aí ele colocava o nome da pessoa com o sangue na mão do animal que tinha sido morto, para que os seus pecados fossem perdoados. Uma vez por ano, era o dia da expiação. Agora eu não sei se você sabe, fala que boa notícia, fala comigo, que boa notícia. Você pode ir até o trono da graça. Não há separação. Você só tem que fazer uma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você vai lá diretamente até o trono da graça. Eu já contei para vocês, às vezes eu vou orar e falar assim: dá licença, serafins, querubins, seres celestiais, eu quero falar com o papai. E eu chego até o papai. E ele fala comigo. Está claro isso? Só que não tinha isso. Você tinha que passar por um ser humano, que também era pecador, para que você pudesse conversar com Deus. Hoje não tem mais isso, você tem acesso direto a Deus. Agora veja, a segunda intervenção de Deus na nossa história está no versículo de número 14, o que diz lá: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vos aproximados pelo sangue de Cristo, no 14, porque Ele é a nossa paz. Agora, qual é a paz que Jesus... Põe aí para mim 14, 27 de João. João 14, 27. Qual é a paz que Jesus dá para nós? Será que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é uma paz de conveniência, de acertos, de acordos. Os Estados Unidos não brigam com a Rússia porque os dois têm juízo, certo ou não? Vai acabar o mundo se eles brigarem. Então eles têm um acordo. Mas bobeia para ver. É uma paz que independe, é uma paz que depende das circunstâncias. Está claro? Estou bem com ele, você não me agride, eu não te agrido. Mas qual é a paz que Jesus dá? Olha o que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que a paz que Jesus nos dá? É independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. O pastor Hernandes, eu vi hoje de manhã, ele fez uma ilustração, disse que contou que abriu um concurso para pinturas, para descrever o que era paz em meio à tribulação. Aí um pintor pregou, fez um lugar lindo, uma grama maravilhosa, umas árvores frondosas, muitas flores. E o outro, ele fez um rio caudaloso, que descia fazendo aquele bravio, aquele barulho, e em cima do rio uma árvore com um ninho de um passarinho. Quem ganhou o prêmio? O ninho do passarinho, certo? Independente do rio caudaloso, com risco de cair, com risco de... né? Entendeu o que é a paz? Independe das circunstâncias, eu tenho paz. Eu posso estar com problemas, com dificuldades, mas eu tenho paz. Deus está me cuidando. Ele vai nos dar, vai me dar a direção do que eu devo fazer. Então Jesus, ele não é só a nossa paz. Você pode botar outros versículos, veja o 15, o que ele diz aí, ó. No versículo 15, ele fala o quê? Veja aqui, ó. Não, isso. 15, aí. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele não só é a nossa paz, como ele também faz a paz. Põe o 17. 17. Será que é o 16? Não, está aqui, ó. Aqui, está aqui. E vindo, evangelizou o quê? Paz. Você é um agente de paz? Você tem paz? Você faz a paz? Então faz. Se você não faz, faz a paz. Se você tem paz, faz a paz, evangelize a paz. Tem jeito, queridos. Não precisa brigar. Não precisa fazer o que estão fazendo. Não precisa matar. Não precisa agredir.
pode haver paz entre os seres humanos, tá bom? Terceira intervenção, Jesus derrubou a parede da separação, 14. Põe o 14, querido. 14. Isso. Porque ele é a nossa paz, e o qual de ambos fez um, e tendo derribado o quê? A parede da separação que estava no meio, a inimizade. Eu não consigo admitir crente que não se dá com crente. Talvez você tenha dificuldade com A, B ou C pelo jeito da pessoa, mas ter inimizade com o outro. Eu tenho uma má notícia para você, sabia? Lá no céu, provavelmente Jesus vai te botar do lado daquele que você não gosta aqui na terra. Uma vez havia briga num coral, imagine, duas irmãs brigaram, não queriam conversa. Aí o pastor João Marcos, Marilena, nosso amigo, disse que ele chamou as duas pessoas, ele me contou isso. Falou assim, chamou as duas e falou, escuta, vocês tratem de se perdoar e se dar bem, porque lá no céu vocês vão cantar uma do lado da outra. Nós vamos estar todos juntos no céu, então eu não aguento fulano, vai estar com ele lá. E aí, como é que faz? Aprenda a conviver com as pessoas aqui, tendo paz, tendo respeito. Está claro isso? Então, crente não pode ser beligerante. Crente não pode ser briguento. Crente não pode promover separação, inimizade. Não pode, querido. Depois, no versículo 15, o que ele diz? Eu vou adiantar um pouco aqui. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Outra intervenção que ele fez, ele aboliu as leis e mandamentos. Não há contradição com o que o Jesus pregou no Sermão do Monte, queridos. Mas ele aboliu na sua carne as leis cerimoniais que separavam uns dos outros. Por exemplo, uma lei que ele aboliu, circuncisão. Aliás, esses dias, em Portugal isso, tá? Diz que uma igreja lá quer ser judaizante, quer ser dos judeus. Aliás, tem bastante aqui. Esse dia um rapaz me pediu para eu fazer um casamento, fui lá e ele me deu a Bíblia judaica. Falei, como assim? Os caras estão adotando a Torá em pleno século XXI, meu Deus do céu, esse povo está doido. Aí essa igreja diz que usa tudo que precisa no culto judaico, pregam só sobre o Antigo Testamento, sem problema, tá? Mas só sobre o Antigo Testamento, fala um pouco de Jesus, mas só a única prática que eles adotaram, sabe qual que é, Fábio? A circuncisão eles não querem. Vão ser sem vergonha assim lá no inferno. Querem todas as ordenanças, mas não querem circuncidar. Ah, para com isso. Então fuja desses troços, tá? Desses modismos aí. Tá bom? Modismo. Estão resgatando aqueles hábitos do Antigo Testamento. Aquilo lá passou. Passou. Aquilo é história, eu tenho que saber por que aquilo acontecia, eu tenho que saber o porquê que acontece hoje, o que acontece. Você entende isso? Mas eu não vou viver aquela realidade. Não vai criar um templo de Salomão de novo? Misericórdia, gente. Templo de Salomão de novo? O que é isso? Mas todo mundo admira, o pessoal vai passear, crente vai passear no templo de Salomão, você acredita? Nem paga. Aí não quer que eu fique irado. Paz. Paz, Senhor. Paz. A vontade é fulminar, mas paz. Vamos lá. Jesus reconciliou ambos em um só corpo com Deus, tá bom? Por intermédio da cruz. Veja, versículo 16. Ponha para mim. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da onde? Da cruz. Fomos reconciliados por causa da cruz, porque Jesus fez na cruz. Por intermédio da cruz, fomos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e ainda o nosso justificador. Mas é Deus quem se reconcilia com o homem? Não, queridos, é o homem que se reconcilia com Deus. Porque quem se afastou de Deus foi o homem. Agora veja que interessante. Mas quem providenciou a reconciliação foi Deus. Tudo vem de Deus. Mas o homem tem que buscar a reconciliação. Que ele estava afastado de Cristo por causa do pecado. E por fim, em Jesus, ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Veja o 17. É o 17 ou 18? É o 18, perdão.
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um, letra maiúscula, Espírito, tá bom? Paulo diz que por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai em Espírito, tá ok? E por fim, o terceiro ato qual que é? O que nos tornamos em Cristo, dos versículos 19 e 22, tá bom? Eu quero dar uma apressada, que são 11 e 18. Diz assim: Paulo usa 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes judeus e gentios na igreja. Agora, olha que interessante. Paulo fala de uma nação. Aliás, a pregação, o tema é uma nova nação. Talvez você não tenha entendido, ou não vai entender, eu vou explicar por quê. Versículo 19a, põe para mim o que diz. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos. Cidadãos com dos santos. Então hoje você não é estrangeiro. Você não está perdido. Você faz parte de uma nação. Então nós somos judeus, é isso? Por que não somos judeus? Porque o Israel, como nação, foi rejeitada por Deus. E quem é que assumiu agora o Israel de Deus? A igreja. Então, a nova nação não é a nação, o país de Israel. Você está entendendo ou não? Tem um monte de gente falando besteira por aí. O Israel de Deus hoje é a igreja. Está claro? Então, por que aconteceu isso? Os judeus, eles não entenderam, eles rejeitaram o seu Redentor. O reino foi tirado deles e dado a outra nação, e a nação é a igreja. O pecado dividiu a humanidade, mas Cristo fez dela uma nova nação. Todos os crentes das diferentes nacionalidades formam a nação santa que é a igreja. Agora todos nós somos concidadãos dos santos. Você faz parte da igreja? Não é igreja instituição, está claro isso? Você vai pegar a gente da IPI, da IPB, da Nova Aliança, da Batista, esse é o povo de Deus. Lá no céu você vai chegar, eu sou da Beit Avot. Aí Jesus vai dizer, e daí, filho? Nada a ver, não tem nada a ver. Você vai dizer assim, não, eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pode entrar, aqui é o teu lugar. Depois Paulo fala sobre uma família, versículo 19b, veja. E sois, volte lá isso, e sois da família de Deus. Você está da família de Deus. Está claro isso? Pela fé entramos na família de Deus, e Deus se tornou o nosso Pai. Esta família está no céu e na terra, queridos. Aqueles que já morreram fazem parte dessa família e vamos nos encontrar todos naquele dia maravilhoso. Um comentarista bíblico diz o seguinte: os crentes vivos na terra e os crentes que estão no céu em Cristo, não importa a nacionalidade, todos somos membros da mesma família. Agora Hernandes, como sempre, é brilhante, ele disse o seguinte, não deve haver mais barreiras racial, cultural, linguística nem econômica. Veja o que ele diz, somos um em Cristo. Que mais? Temos o mesmo Espírito. Fomos salvos pelo mesmo sangue. Temos o mesmo Pai. Somos herdeiros da mesma herança. Moraremos juntos no céu. Está claro? Se fosse na Assembleia, você estava gritando, glória a Deus, aleluia, sapateando, não é isso? Acorda aí, irmão. Nós somos da família de Deus. E nós vamos morar todos juntos no céu. Por isso se dê bem com teus irmãos hoje, tá bom, amado e amada? Se ele é difícil, comece a orar por ele. Deus muda esse coração empedernido, essas reações terríveis, essas palavras. Ore por ele, por ela. Não critique. Tá bom? Principalmente o pastor, tá? Brincadeira aqui. Por fim, Paulo fala sobre um santuário. E agora esse texto eu escrevi aqui. Eu achei fenomenal, viu, Maurício? Esse texto do Virbe foi maravilhoso. Viu, Letícia? Veja o que esse cara escreveu. Porque ele diz que nós somos um santuário. Paulo fala sobre um santuário. Então, olha o que Virbe escreveu. Está aí o texto? Onde? 1, 2, 3, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Consegue ler ou não? Olha o que esse cara escreveu. Dá para ler ou não?
Tá? Ele diz assim, Joacir, eu mando no teu WhatsApp, amado. Fique tranquilo. No livro de Gênesis, não, você pode tirar, mas é que eu acho que eu te mando ele direto, da fonte. No livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo, sim ou não? Sim. Está lá o texto, tá? No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo. Está lá o texto, Êxodo 25:8. Deus habitou aonde? No tabernáculo. Onde é que ele habitava? Em cima da Arca da Aliança. Tinha uma tampa na Arca da Aliança, com 2 querubins que se encontravam suas asas, e a Bíblia diz que a glória de Deus descia sobre o propiciatório, ou seja, a tampa da Arca do Senhor, tá bom? E aí lá ele fazia, que lembra o dia da expiação, Deus estava lá, conversava com as pessoas. Então Deus habitou no tabernáculo, está lá o texto, até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. Como sempre o povo perde, né? 1 Samuel 4. A seguir, Deus habitou no templo. 1 Reis 8, de 1 a 11. Mas novamente Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo. Ezequiel 10, 18, 19. Deus então habitou no corpo de seu filho, João 1,14. A quem os homens despiram e pregaram na cruz. Hoje, por meio de seu Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra. Atos 7, 48 a 50. Ele habita onde? No coração daqueles que confiam em Cristo e na igreja coletivamente. A minha amada leu no começo que ali o Senhor ordena a sua bênção. A igreja, quando está reunida, ela recebe a bênção de Deus, individualmente e como igreja. Por isso, queridos, não deixe de vir na igreja. Não deixe de estar aqui. Igreja que eu digo no prédio, tá? Gente, o pessoal às vezes me liga, eu não estou indo, sabe por quê? Que meu gato pulou da janela. Eu falei, pulou da janela aqui. Aí eu não estou indo porque um parente meu veio me visitar lá. Eu não estou indo porque eu resolvi, eu levantei mais tarde. Gente, cada desculpa que o povo usa para não vir na igreja, que eu fico, meu Deus, será que eles falam para um patrão isso? André? Olha, meu gato subiu na janela, eu não vou trabalhar hoje. Como assim? As pessoas não vêm na igreja por qualquer coisa. O único dia que elas vêm na igreja é domingo, das 10 às 11h30. Mas não dá. Qualquer coisa tira o foco do crente. Olha a ira de novo. Paz. Paz, irmãos. A tentação voltou, meu Deus. O santuário é edificado sobre a verdade revelada de Deus, o fundamento dos apóstolos. Bota no versículo 20, por favor, querido. Volta ao texto principal. É o fundamento dos apóstolos, é a sã doutrina, tá bom? Edificados, o fundamento dos apóstolos, o profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. E aí, o alicerce desse santuário é o próprio Cristo e não Pedro. Cristo é quem dá à igreja unidade e solidez. Somos ainda um templo inacabado, estamos ainda sendo edificados. Só depois, no novo céu e na nova terra, nós ouviremos a voz. O tabernáculo de Deus está entre nós. Onde é que está isso? Apocalipse 23, 21:3. Vê se acha aí. Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Já pensou? Hoje ele está conosco, mas nós não vemos. Nós vamos estar junto com ele vendo. Aí a glória de Deus não vai mais fulminar, porque o nosso corpo vai ser glorificado. Correto? Porque hoje, se a gente vê Deus, a gente morre fulminado. Fox diz o seguinte, que a igreja não pode ser considerada um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá. A igreja cresce não como edifício de pedras mortas, mas com o crescimento orgânico de pedras vivas. Você é um tijolinho espiritual, que faz parte de um edifício espiritual. Vamos terminar? Quem era você antes de Cristo? Uma alface? Uma abóbora? Um repolho? Quem era você? Pensa sobre isso, queridos. Eu, quando fui fazer esse exame hoje de manhã, levantei muito cedo.
Fiz o exame, meu Deus, eu era um traste. Quer dizer, continua ainda, mas eu era um traste pleno. Agora eu sou um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu continuo sendo traste, né, amor? Ela tem que me perdoar todo dia, eu tenho que perdoar ela todo dia. O que Deus fez em minha vida, queridos? Porque eu gostava de futebol, eu gostava de cerveja, eu gostava de mulheres. Acabou isso. Eu gosto hoje de visitar as pessoas. Eu gosto de não ter ir, viu, querida? Eu gosto de não ter ir. Gosto mórbido. Eu gosto de não ter ir. Eu gosto de fazer ofício fúnebre. Depois esse cara pirou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar que mais você evangeliza é na UTI e no cemitério. O povo está com o coração aberto. Porque você fala, eles escutam. O que Deus tornou você? Quem é você hoje? Agora não esqueça, Deus fez isso tudo por você para que você faça a obra dele. Cuidado para você não ser rejeitado por Deus como os judeus foram. Está claro isso? Não estou assustando. Estou dizendo o seguinte, que Deus te converteu não é para você ficar sentadinho no ar-condicionado, bonitinho, é para que você faça a obra dele. Chegou a alegria. Alegria de todos os povos. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra de instrução que tivemos. Obrigado pelo tempo de louvor, tão gostoso, tão alegre. Com certeza agradou o Teu coração. Obrigado por aqueles que intercederam por esse culto. Obrigado por aqueles que prepararam a ceia. Obrigado por aqueles que prepararam essa decoração tão linda, Senhor. Obrigado por todos que de alguma forma ajudaram para que isso acontecesse. Obrigado pelo pastor Paulo que nos ajudou na ceia. O Senhor continue abençoando ricamente este homem de Deus, homem que é do Senhor. Pai, abençoe-nos nessa semana, Senhor. Tantas coisas que temos que fazer, que dependemos da Tua graça. Mas nós saímos desse lugar e rejeitamos toda separação, toda inimizade. Se sou eu quem gera inimizade, hoje eu me arrependo. Eu não quero mais gerar inimizade. Eu não quero gerar fofoca. Eu não quero gerar muros de separação. Eu quero ser um agente da paz. Eu quero ser como o meu Senhor. Que nesta semana eu possa dizer a alguém como era a minha vida sem Cristo, o que Cristo fez por mim e o que eu sou hoje em Cristo Jesus. Quem sabe alguém vai se entregar a Cristo nessa semana através de nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, para que tenhamos intrepidez de falar do Teu amor, de nós exercermos a nossa missão aqui na terra. Abençoa o Teu povo, leva o Teu povo em paz, que nós tenhamos um domingo abençoado, dedicado ao Senhor, e que nós possamos sempre lembrar que nós estaremos com Jesus eternamente nos céus. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço e já agradeço, no nome santo, no nome doce, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. O pastor Paulo vai impetrar a bênção e eu vou esperar você ali fora. A hora que ele impetrar a bênção, abrace 1, 2, 10, 20 pessoas. Irmãos, servos de Deus Altíssimo, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. O grande, maravilhoso amor de Deus Pai, que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho que vos deu vida e vida abundante, e o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, fique convosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.